Olá, sejam todos muito bem-vindos a esse canal, no mais um episódio, A Bíblia em um Ano. E eu já te peço para você curtir esse vídeo, de compartilhar e de se inscrever no nosso canal. Não esqueça também de ativar as notificações aqui no sininho, para que você possa receber no seu dispositivo toda vez que chegar um vídeo novo, tá bom? Seja muito bem-vindo a mais esse episódio. Vamos lá, hoje nós temos mais 3 textos da Palavra de Deus, iniciando o Salmo 113, mais um salmo de louvor, o salmista, todos os salmistas da Palavra de Deus, do livro da Bíblia, dos 150 salmos, sempre vai ter muito louvor, e não é diferente desse Salmo 113, ele começa a louvar o Senhor, a elogiar a Deus, e expressando que o nome do Senhor seja bendito e louvado em todo o mundo. Ele também reafirma que o Senhor é o Rei e não há outro como o Senhor. É o Senhor também que levanta o fraco. É o Senhor que abençoa a mulher estéril. E Ele é poderoso. O salmista sabe que Deus pode fazer milagres. E nesse final, você vai ver que a mulher pode ter novamente o filho, aquela mulher estéril. Então esse salmo reafirma o poder do nosso Deus. Agora, o segundo texto da nossa leitura hoje é o livro de Isaías, capítulo 14, do capítulo 14, 15 e 16. Esse é um texto muito chave para você que estuda a Palavra de Deus. De uma maneira assim, de uma leitura bem rápida, você vai ver que o livro de Isaías é um profeta que começa a profetizar na sua nação, na nação de Israel. E essa comparação é de 14 sobre o rei da Babilônia, do momento que o povo estava debaixo de um cativeiro. E ele vai contar sobre esse rei. E esse texto, para você estudar mais profundamente, esse rei é o comparado ao diabo. Ele está falando do diabo e do que aconteceu com o diabo antes de ele cair na terra, quando ele estava ainda habitando, quando era um ser, como diz a Bíblia, ele era a estrela da manhã, tinha essa fama, nesse texto você vai ver, tem essa fama do diabo ser a estrela da manhã. Mas, iniciando esse capítulo 14, Isaías reafirma que o povo de Israel se restabelecerá de volta à sua terra, que estava debaixo de um cativeiro, e voltará a ser uma nação forte. Isaías profetiza o fim da opressão desse rei da Babilônia e como as pessoas celebrarão e voltarão a celebrar com muita alegria a sua vida. E é um texto, e é justamente a queda do diabo na terra, que nós vamos voltar a realmente ver esse inimigo a ser derrotado, como o diabo, como o rei estava sendo profetizado. Esse era o contexto de Isaías 14. Aí você vai ver que nesse texto, o diabo, esse rei da Babilônia, ele era conhecido, você vê que houve arrogância, o orgulho entrou no seu coração. Ele era conhecido como a estrela da manhã, mas era tão grande que ele caiu do alto, Ele caiu do alto, tanta arrogância, o orgulho que se instalou no seu coração. Olha o versículo 13. Você dizia no seu coração, subirei ao céu, levantarei o meu trono por cima das estrelas de Deus. Ou seja, ele estava querendo ser acima de Deus. Ele também no versículo 14, ele fala assim, subirei bem alto, acima das nuvens mais altas e serei como o Altíssimo. Ele estava se comparando ao Senhor Deus. Ele teve essa audácia de se comparar a Deus. Mas essa comparação, esse pecado, esse orgulho, essa forma fez com que tivesse uma consequência, a sua queda. Ele caiu. Aí o versículo 15. Mas você foi lançado até o fundo do mundo dos mortos, as profundezas do abismo. E aquela pompa toda, aquele brilho todo, agora nesse capítulo 14, vai dizer e comparar ele como um lixo. Literalmente isso. Ele é comparado agora no finalzinho do capítulo 14 como um lixo. E Deus reafirma que destruiria a Babilônia e acabaria com a fama. E aí Isaías profetiza também que Deus também acabaria com a Síria, já era uma outra nação. E também Isaías vai profetizar a destruição dos filisteus. Já o capítulo 15, Isaías vai profetizar a destruição dos moabitas e o pranto, vai ver o relato do pranto desse povo,
de como será esse clamor dos moabitas. Só que no capítulo 16, esses moabitas, Isaías vai profetizar que eles voltarão para a terra de Israel. Alguns que vão sobreviver ficarão como refugiados e voltarão para a terra de Israel. Isso habitará na terra de Israel. Lá, eles ficarão de uma situação de exilados, que vão precisar, tá vendo a destruição do seu povo, mas lá vai ter a segurança, né? Eles vão ter esse pranto do povo, mas Isaías vai ver que esse povo ele vai ter uma mensagem exclusiva para esses moabitas, onde esses que sobreviveram, ele vai ter uma mensagem específica. Isaías começa a profetizar no capítulo 16. Agora, esse terceiro texto da palavra de Deus é 1 Tessalonicenses, capítulo de número 2, onde Paulo vai falar sobre a visita que ele teve aos Tessalonicenses, que não foi em vão. Ele fala bem assim: você sabe que nós fomos maltratados e insultados em uma outra cidade, a cidade de Filipos, mas eles tiveram a confiança, a coragem de anunciar as boas novas, embora que eles tivessem muita oposição, e que de fato eles estavam anunciando, e não estavam anunciando as boas novas com mais intenção, ou querendo achar erro, nem querendo ser bajulados pela pregação do evangelho. Eles não estavam nem querendo saber dos donativos, das finanças que poderiam, não. Eles só estavam querendo falar do amor de Deus, de como eles foram provados para essa mensagem das boas novas para os Tessalonicenses. Não estavam nem querendo dinheiro nenhum, mas ele fala bem assim: Deus é minha testemunha, que não estavam nem procurando elogios. Eles só queriam demonstrar o amor de Deus para com os Tessalonicenses. Eles até reafirmam que eles eram apóstolos, mas eles preferiam ser tratados como um pai que cuida dos seus filhos, como uma mãe que cuida dos seus filhos, por causa do grande carinho, do grande afeto que Paulo tinha para aquele povo dos Tessalonicenses. E eles amaram, e eles trabalharam de forma muito dura, árdua, para que essa mensagem pudesse chegar a todos os Tessalonicenses e anunciar as boas novas. E ele vai relembrar assim, olha só, no versículo 10, quando nós estávamos junto com vocês, os que acreditam em Cristo, nós nos comportamos de maneira muito pura, muito justa e sem nenhuma falta. Ele reafirma o coração desses líderes, do apóstolo Paulo, para com aquele povo. E ele sabe bem, nós tratamos cada um de vocês como o pai trata seus filhos. E olha, foi dessa forma que nós os encorajamos e confortamos e ensinamos a viver de maneira que agrade ao Senhor. Esse era o intuito do apóstolo, fazer com que aquele povo pudesse realmente seguir os caminhos, o caminho da palavra, o caminho das boas novas, do evangelho, e eles possam realmente ter uma experiência com o Senhor Jesus. E aí é quando eles vão falar da situação com os judeus, que esses judeus mataram o Senhor, como eles foram perseguidos, como a igreja primitiva foi perseguida, mas que a ira de Deus ia cair sobre aqueles que realmente estavam perseguindo o evangelho. Muito bem, ficamos por aqui nessa leitura do dia de hoje. Não esqueça de curtir esse vídeo, de compartilhar, de falar nos seus grupos de WhatsApp, mandar esse vídeo nos seus grupos, para as suas redes sociais, e de se inscrever no nosso canal. Fique na paz do Senhor, Deus te abençoe.